Irmão Cosme, não é bom demais. Amém, irmãos? Mas nós vamos falar de outra Páscoa, a verdadeira, a original. O verdadeiro significado da Páscoa. Quem pode dizer para mim qual foi a primeira Páscoa que foi executada no Velho Testamento? Lá no Egito. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar da primeira. Foi uma das Páscoas que foi celebrada. Mas para a gente entender o que é Páscoa, a gente precisa voltar para a primeira Páscoa. Amados, o significado da Páscoa é passagem. No hebraico é Pessosh. Eu não sei talvez como pronuncia. Pessosh ou Pessos em hebraico. Ou seja, traduzido na nossa linguagem é Páscoa, mas o significado é passagem. Ou seja, uma passagem e uma liberdade, uma condição ou condicional para você ter liberdade. Para quê? Nós vamos entender. Então, em Gênesis, a gente encontra, ou seja, a primeira Páscoa espiritual, ou seja, o primeiro sacrifício pascual, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 21, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Agora, desocupa a tua mão. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra. Nós conhecemos bem a história, porque essa história se tornou uma história também lecionada nas escolas. Quem não conhece a história de Adão e Eva? Né? A gente já viu filmes, desenhos, entretenimentos. Tem alguns blasfemadores da palavra que usam Adão e Eva para fazer piada. Quem não já viu no Zona Total lá, piadas sobre, né, Adão e Eva? Mas a gente sabe que quando Adão e Eva, ou seja, Adão é criado e Eva é criada da costela de Adão, a gente sabe que Deus, ele tem um contato direto com Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus aparece todas as tardes e conversa, tem uma intimidade com Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que há também um investidor para corromper, destruir esta comunhão que Adão tem com Deus. Queridos, quando Eva é conquistada por ouvir o inimigo das nossas almas dizer que se ela comer daquele fruto, ela vai se tornar como Deus, Eva então crê e se corrompe. Ei, amados, vem comigo, porque Lúcifer caiu do céu, porque quis se tornar e ter o mesmo conhecimento de Deus. É por isso que ele tentou e conseguiu convencer Eva de que ela se tornaria como Deus. E ele sabia que se ela se tornasse como Deus, ela seria afastada. E também Adão se corrompesse da presença de Deus, assim como ele foi afastado. Amados, a Bíblia diz então que Eva consegue conquistar, convencer o seu esposo. Sabe, é muito importante falar disso, porque, amados, hoje nós percebemos que a mulher hoje ela é conquistada por aquilo que ela escuta. Amado, começa a valorizar, a elogiar e a cuidar da tua esposa, porque se você não faz isso lá no trabalho onde ela está, as pessoas vão, ó, se você não fala que a tua mulher é bonita
querida, é uma rainha, teu tesouro, alguém vai dizer, alguém vai falar, alguém vai conquistar ela. Porque, amados, o inimigo sabia que por Eva ele conseguiria corromper os dois. Então começa a dizer que a sua esposa é linda e que o cabelo dela é maravilhoso. Aí você acorda de manhã e ela acorda igual o leãozinho, igual o Simba. E você profetiza nessa separação. Estou mais o cabelo da minha mulher não está muito legal, mas profetiza. Porque senão, amado, o inimigo vai investir nela. Há um estudo muito interessante sobre casais na teologia que eles dizem que o casamento funciona em forma de triângulo. Deus está na ponta, o esposo está à direita e a esposa à esquerda. E quando os dois caminham junto, eles conseguem chegar perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Cada vez que o esposo larga a sua esposa para caminhar para perto de Deus, ela fica atrás do triângulo amoroso, não dá certo, não vai dar certo. Por isso que eu digo, eu já passei tanto perrengue, mas a missionária Vanessa, mas aonde eu pisar, ela pisa também. Glória a Deus. Porque o meu ministério só tem sucesso, querido, quando a minha família está construída no meio desse ministério. Não há sucesso nenhum ministerial quando uma família está destruída, entende? Então, queridos, a primeira família cristã está ali no Éden. Está no Éden. É Adão e Eva. Mas o diabo vai lá, corrompe Eva. Eva vai lá e conquista o esposo, porque tem mulher má, que tem uma lábia. Olha o Lago da risada. Tem uma lábia. E o marido sabe que não pode, porque vai se endividar. O marido sabe que não está fazendo a coisa certa, mas sabe que se ele não fizer, vai ter problema com ela na cama. Tem mulher que se não fizer um jejum, não é nem de um mês, é de 6 meses, seu infeliz. E eu estou pegando isso sem medo. Amado, sabe qual é o meu sonho no dia da Maranata? É ministrar para casais. Mas eu não tenho ainda essa, vamos dizer assim, essa autoridade. Eu só vou ter essa autoridade quando o meu casamento for um total espelho para os outros. Tem que pregar o que vive. Pregar como é que se resolve o problema sobre o casamento. Sabe como se resolver o meu? Dessa maneira, Como é que eu vou aconselhar um casal e o meu entre tapas e beijos? Calma que eu não vou cantar a música não, tá? Não é verdade, irmão? Então nós estamos chegando lá, amados. Hoje eu vivo o melhor momento conjugal com a minha esposa. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi que não há vitória. Não há vitória nem sucesso. E repito, quando você está em casa, em tribulação com teu filho, a tua esposa e o resto da parentela. Então, voltando aqui para o texto, amados, o diabo consegue corromper. E quando ele corrompe, a Bíblia diz que um olha para o outro e eles começam a sentir vergonha uns dos outros. Isso aqui é uma tipologia, uma analogia. Quando você peca hoje, você fica com vergonha não só das pessoas, mas automaticamente de Deus. Ah, amado, deixa eu te falar uma coisa. O diabo já disse, já testemunhou, mas eu também fazia isso. Já fui várias vezes visitar outras igrejas quando eu estava cantando no forró. Mas tu pensa que eu me sentava na frente que nem a irmã Micaela? Que conversa, mano. Eu cheio de pecado, cheio de erro, corrompido até o tutano pelo diabo. Seu Cosme era a última cadeira e ó, desse jeito assim. Aí o pastor dizia, é isso que Deus me diz. Jesus, eu sabia que Deus revelava. E se o pastor revelasse as minhas falhaturas, se o diabo revela, desculpa, se o Espírito Santo revelasse as minhas, meu Deus do céu, não vou nem dizer para você, não se escandalizar. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado te
separa de Deus, amados. É por isso que o pecado é tão gostoso, é tão bom, é tão fácil de fazer. Porque o diabo sabe quando você morde o pecado, vive o pecado, você não tem a presença do Todo-Poderoso. E você sem a presença do Todo-Poderoso, você é facilmente destruído pelos seus demônios. Você entende isso, amado? É bom pecar, é fácil. O apóstolo Paulo vai esquecer, porque aquilo que eu preciso fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu estou fazendo a todo momento. Ele também disse que não seria fácil. Ele também pregou dizendo: eu também erro, mas nós precisamos se esforçar e dizer: não vivo mais eu, mas quem vive em mim agora é Cristo Jesus. Diabo, você não manda em mim, porque o Cordeiro Pascal já me comprou. Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma informação já rápida. Não era para você ter essa informação agora, no início do culto, mas amado, o diabo criou um ovo de Páscoa, e junto com o ovo de Páscoa um coelho que não sei de onde veio. Já estudei sobre isso, uma deusa, não sei, não lembro o nome, já faz tempo que eu estudei, mas uma deusa da fertilidade que, sabe, tinha por gosto, por história, por não sei, uma história de carochinha. Foi criado o coelho de Páscoa, juntaram o coelho de Páscoa com a fertilidade do ovo de Páscoa, e nós esquecemos do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que nos tirou do pecado, uma passada do pecado, nos limpou. A nossa Páscoa não é ovo de Páscoa nem coelho, é Jesus Cristo Nazareno. Mas você come de outro, como ovo de Páscoa, dizendo: Jesus, obrigado, porque o verdadeiro Cordeiro é o Senhor. Então o que acontece? Deus, Ele vai fazer a primeira Páscoa, a primeira passagem de um estado de pecado para um estado de santidade. Limpo, santidade é limpeza, santificação, separação do mal. Entende? A Bíblia diz que Deus, Ele olha para os dois, e os dois estão com as suas vergonhas descobertas. Oh, mas esse texto para pregar sobre doutrina de usos e costumes é maravilhoso. Eu vou pregar isso, sabe por quê, amados? Porque é Bíblia. Você não tem que colocar uma saia nem um terno desse jeito para dizer que é santo. Não, você precisa cobrir as tuas vergonhas. Se é com saco, com pano, com calça, não importa mais, as vergonhas tem que estar coberta. Aleluia. Olha, falei até que tem paulista, coberta. Escuta, amados, a Bíblia diz que Deus olha, e Adão e Eva estão com as suas vergonhas descobertas. Então eles pegam folhas de palmeiras e cobrem. Você já analisou o que é uma folha de palmeira? Tenta fazer um vestido de folhas de palmeira, vai ficar a coisa mais sexy para o mundo, mas para a igreja não. Então você cosme, eles estão com folhas de palmeiras em cima das suas vergonhas. Deus olha e diz: preciso tampar essas vergonhas. Você entende, irmão? Entende o que é Bíblia? Eu entendo, sabe, a ideia dos assembleianos, dos benemitas é ótima, ou seja, é tampar a vergonha, é influenciar as pessoas não andarem mostrando as suas vergonhas, porque corrompe. Mas então dizer que se não tiver de terno, de saia, é pecado, não vejo isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Então Deus, Ele pega o primeiro animal, porque de pele Deus faz o quê? Vestimentas para cobrir as vergonhas dos judeus. Para entender, para cobrir, para entender, você tem uma forte, ou seja, analogia ou um exemplo nas vestes dos judeus. Se o judeu entrasse aqui vestido a rigor, tradicionalmente, você entender que é um judeu. É impossível, mano. Impossível. Ele anda de roupa. Você já viu as novelas de entretenimento bíblico? Um judeu está vestido daquele jeito. Um tradicional vai sempre se vestir daquele jeito. E Deus lhes tira para distinguir: vocês não são mais comuns, vocês já foram corrompidos, mas eu vos restaurei, vos tirei do pecado e vos santifiquei. É por isso que é importantíssimo, mas quando a gente conhece a teologia, a gente tem conhecimento da vontade de Deus. Você entende que você precisa passar na rua e a pessoa precisa dizer:
Não, aquele rapaz está vestido diferente. Deve ser da igreja, deve ser crente. Não é bobagem, não é ser quadrado. É separado porque Deus o comprou. Porque vai morar no reino de Deus. Amado, a gente passa, as pessoas começam a dizer: você tem algo diferente. Você começa a conversar com as pessoas, você diz: você tem alguma ligação, você tem alguma ligação com Deus. Amado, mas desculpe, preciso pegar isso, mas tem gente que você só sabe que ele é crente quando ele entra na igreja com a Bíblia. Ou outra coisa, ele entra na igreja e nem a Bíblia ele leva. Ele leva o celular. E ele dá passo ao seu no grupo assim, é PZ, paz. Para a pessoa não entender que ele é evangélico. Mano. Porque passa o Senhor Jesus. Se ele disser passa o Senhor Jesus no trabalho, na escola, na faculdade, tem muita gente que vai zombar. Você está entendendo que novamente ele passou de um estado de santidade para um estado de pecado? E o Cordeiro de Deus não conseguiu, o Cordeiro Pascal não conseguiu nos salvar? Então, amados, para prosseguir aqui que a mensagem é grande, extensa. O primeiro sacrifício, a primeira Páscoa acontece. Deus ele faz com que um animal seja morto para que o nosso pecado, o pecado de Adão e Eva, fosse coberto, para que Deus pudesse novamente se apresentar para os seus filhos, as suas criaturas. Então, para você entender aqui que não foi de graça, custou caro. Alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha, culpa, foi pego para que você pudesse ser abençoado. Agora vamos lá assim para a segunda Páscoa, em Êxodo, capítulo 12. Se você puder dar uma glória a Deus, ou cutucar o não durma não, o culto hoje é didático, é informativo, é abençoado. Aleluia. Êxodo, capítulo 12. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Êxodo, capítulo 12, verso 1 ao 7. Oh, aleluia, glória a Deus. A gente consegue sentir a presença de Deus só com essa parte tocando, né? Diga glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim o versículo 1 do capítulo 12. O título, o cabeçalho está assim: a instrução da primeira Páscoa. Jadilson não estava errado biblicamente quando disse que a primeira Páscoa estava no Egito, mas espiritualmente, ou seja, de uma maneira entendível, a primeira aconteceu no Éden. Não está escrito, mas aconteceu lá. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, limpo, perfeito, sem defeito. Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, ou seja, na parte de cima da porta, nas casas em que por comerem. Versículo 11: assim, pois, o comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados nas mãos, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito,
esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito fareis juízo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, eita Deus, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Olha para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, Israel estava novamente cativo, preso pelo Egito, sem liberdade. Amados, sai do pecado para um estado de santidade é liberdade. Então a Bíblia diz que Moisés então é usado por Deus para ajudar o povo a sair do Egito. Então Deus manda que eles possam sacrificar a Páscoa, ou seja, pegarem cordeiros, cabritos. E a Bíblia diz que eles precisavam pegar o sangue e passar em cada casa do qual eles moravam, ou estavam fazendo um sacrifício, e passar o sangue no umbral. Deus disse para quando eu passar e matar todos os primogênitos do Egito, dos animais, eu não possa vos atingir. E a Bíblia diz, queridos, que à meia-noite aquela força sobrenatural passa e mata todos os primogênitos do Egito, dos animais. Mas ele passa por cima dos umbrais dos crentes, o povo de Israel. Agora, para você entender a revelação, você já teve um conhecimento, como eu já disse, de entretenimento bíblico, ou seja, contado ou por novelas ou por filmes. E você entende que todo aquele povo de Israel, nem todos eram santos. Tinha gente ali, Obeia, que tinha pecado até o do dedão do pé, até o último fio de cabelo. Gente ruim, gente que mentia, sabe? Gente que fazia coisa errada, como existiam pessoas boas também. Mas Deus resolveu, pelo sangue do Cordeiro, vos salvar, vos livrar de todo mal. Meu Deus do céu. Porque, amado, você é salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sabe quando você recebeu Jesus como Salvador? O sangue ficou no teu umbral, na tua testa, na tua casa. Você influenciou o teu filho, a tua irmã, a quem você pôde fazer isso. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, meu Deus do céu, Ele vai destruir todo mundo pecaminoso, e Ele vai ver a marca do Cordeiro de Deus em você. Meu Deus do céu. Se você tivesse dinheiro para comprar essa marca, o sangue de Jesus, quanto você daria para viver eternamente? Oh, Jesus, meu Deus. É por isso que o diabo tenta tanto, amado, preste atenção. É por isso que o inimigo tenta tanto, vagabundo, deixar você ser igreja do Senhor. Rouba essa marca do sangue do Cordeiro tua, porque ela é preciosa, ela é digna, ela é uma passagem para adorar com Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso, e os anjos, os 24 anciãos, os profetas, João Batista, Isaías, Jeremias, Elias. Vamos estar todos em uma mesa ceando junto com o Cordeiro de Deus. Que não é Deus que vai passar e você vai contar uma história a Deus, mas lembra de mim, eu preguei, eu servi, eu fui uma pessoa boa, mas nos últimos dias eu me entristeci e saí da igreja. Não vai passar os anjos e colher e levarem aqueles que têm a marca do sangue de Jesus. Vão ser separados as ovelhas dos bodes, amados. Vão ser separadas as ovelhas dos bodes. A gente se reclama tanto porque não estamos vivendo um bom momento e tudo é transitório. Você está passando uma prova agora, mas isso der certo, vai acabar. Amanhã você vai estar cantando o hino da vitória, mas isso não importa. A tua vida não vai durar mais de 70 anos. E se
compartilhar nesta terra. Nós precisamos entender isso. É por isso que o diabo criou um Papai Noel, para tirar o foco daqueles que entendem que no Natal é preciso lembrar do nascimento do Cordeiro de Deus. É por isso que o inimigo criou o tal desse coelho de Páscoa, para você entender que Jesus Cristo não existe, que a Páscoa é uma fábula, é um conto de carochinha. Não, a Páscoa do Senhor é real. A Páscoa do Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. A minha e a tua Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. Toda Santa Ceia que você vem aqui, come o sangue, come o corpo de Jesus, você entende que Ele é o Cordeiro Pascual. Você estava no estado de morte, o estado preso, acorrentado, mas Ele vos resgatou, vos deu passagem da terra para o céu. Eu vou dizer de novo, vos deu passagem da terra corrompida para o céu. Mas perceba, se você entrar hoje em 100 casas de família, você talvez vai perceber que uma ou duas têm consciência. Eu digo pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, ou até aquelas que são cristãs, católicas e não são evangélicas, elas não têm consciência. E digo sim, quem está me assistindo tem que entender que é por causa de uma ignorância, de falta de informação. Ela vai ter ovos de Páscoa, ela vai ter outras informações, coelhinhos, e no WhatsApp, no Facebook vai dar algumas mensagens de Feliz Páscoa. Mas perceba que o nome do Cordeiro de Deus Pascal está esquecido em sua casa, em seu Facebook, em sua história, em sua vida. Perceba isso. Há um investimento maligno para tirar a marca do Cordeiro de Deus da tua porta, da tua vida. Perceba isso, amado. Perceba isso, é uma passagem. Se você não tiver essa passagem, você não vai para o céu coisa nenhuma. Você vai ficar aqui. E a Bíblia diz então, amados, que todo primogênito do Egito é morto, e até os primogênitos dos animais. Mas o que eu acho interessante é que Faraó, ele só vai entender isso quando Deus fere todo primogênito. Porque a Bíblia diz aqui que Deus ferirá todo primogênito, e os deuses do Egito. Isso é forte, amado. Para falar de deuses do Egito, a gente pensa que eu falo só dos deuses do Egito. Todo Deus aqui na Bíblia, com letra minúscula, é os deuses que as pessoas adoram. Os deuses que têm rosto, que são construídos de pedra, de cimento, de gesso. E tem que saber falar disso, tem que ter um certo cuidado. Porque se você estudar muito sobre religiões, entre aspas, se você começar a falar da religião católica, do catolismo, se você for estudar a Bíblia católica, não gozem, você fica perplexo. Sério, amado, sério. Se você é católico, não tem Bíblia, compre uma Bíblia e não compre evangélica, compre católica. E eu te aconselho a ler um livro chamado Livro de Sabedoria, que não tem na Bíblia evangélica, não, você não encontra. Mas quando você começa a ler Livro de Sabedoria, capítulo 11, o escritor começa a dizer: porque o homem que trabalhava em uma floresta, ou uma mata, ou cortando madeiras, ele trabalhava para construir, para lapidar, para fazer móveis, para segurar, ou seja, o seu trabalho, talvez o seu ministério privado dentro de casa. Mas quando ele trabalhou, separou as madeiras boas, na carpintaria ele construiu coisas que ele vendeu e se sustentou com o resto da madeira. Ele olhou e ele percebeu que dava para fazer um Deus. E com a sua inteligência ele lapidou, cortou. Como é que fala? Lixou, cerrou, e depois ele pintou com a tinta vermelha. Aí o escritor vai dizer assim, mais forte: e pegou e pendurou na sua parede, porque ele não se sustentava sozinho. Ah, irmão, é para você ter entendido já.
ele precisava de um prego para ficar na parede, porque ele sozinho não se sustentava. Aí o escritor vai dizer, então ele chama de Deus. Qual é então o sentimento de Deus para com aqueles que o adoram? Qual é o sentimento de Deus para aqueles que o chamam de Deus, seu Deus? E ele perde tempo, o escritor diz ainda, pedindo, falando com aquele que não pode ouvir, pedindo para aquele lhe responder que não pode falar, pedindo ajuda para aquele que não pode se sustentar. Estou pregando Bíblia católica, irmão. Católica. Então é por isso que a Páscoa hoje não é bem interpretada. Porque o nosso Deus não se pode ver nem tocar, mas eu sinto Ele nesse lugar. Jesus não dá para ver porque Ele é maior que eu, Ele tem mais força que eu. Ele não tem limitação, irmão. Eu só faço o possível, irmão, mas o impossível Ele faz, abre portas de ferrolhos, abre mar, amado. Ele ressuscita. Ah, meu Deus do céu, é um Deus que eu peço para Ele fazer algo do qual eu não posso fazer porque eu não me sustento, estou fraco. Porque quando você está fraco, você está forte. Esse é o Deus sobrenatural. E a Bíblia diz que Ele faz tudo o que lhe compraz. Salmos capítulo 115, o verso 115 da Bíblia Católica, o mesmo escritor salmista diz assim, que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não escutam, sabe? Você precisa cuidar dele para que ele não possa cair e se destruir. Mas ele está dizendo que as pessoas do mundo começam a dizer, e onde está o teu Deus? Porque o meu está aqui. E o salmista diz, ele está no céu, ele é o Todo-Poderoso, pode fazer tudo o que lhe apraz. Ele vai fazer, amado. Ele vai fazer sobre a mostrar que ele é Deus na tua vida. Então eu e você vem nesse lugar para declarar para o irmão que está do seu lado, para declarar para o céu que a sua Páscoa nem agora, nem ovo, nem coelho de Páscoa, coisa nenhuma. É o Cordeiro de Deus, é o Todo-Poderoso. Porque você não servia para o mundo, você estava jogado, preso, você estava até endemoniado, mas Deus foi assim, entregou por você em forma de Jesus Cristo, e o Cordeiro Pascual te limpou. Por isso você é digno, santo, sacerdócio santo, nação eleita. Você tem nome, é filho de Deus. Quem o diabo não, você é filho de Deus. Tem nome de coisa de Páscoa, mas você hoje, você sabe quem é a tua Páscoa, sabe quem é Jesus Cristo, sabe quem você é, sabe para que você foi chamado. Ah, meu Deus, que presença maravilhosa nesse lugar. Agora não dá mais tempo, porque eu preciso ser hoje correto, no horário, sem o apanho dos obreiros. Você dá risada, né? Já com isso, Juliano. Vamos falar da última Páscoa, a última, a terceira e a perfeita. Vamos lá? Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Alguém está, enquanto todo mundo. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Nosso poder pascal está à destra de Deus. Eu creio, Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 7 ao 20. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos lá ler em nome de Jesus. Lucas capítulo 22. E ao Cordeiro, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja o louvor. Amém? Todos acharam que diga glória a Deus. Capítulo 22. Está escrito assim na tua Bíblia, o cabeçalho.
última, Paz. a santa. Sim. Agora olha pra cá. Irmão, mas isso quer dizer que você não curte esse negócio de Páscoa? Você é muito quadrado, irmão. Para com isso. E a Páscoa é aonde? A minha Páscoa é todo primeiro domingo do mês. Aleluia. A sua e a minha Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Você entende pela história dos hebreus, a história de Israel, que a Páscoa do Senhor era celebrada em Israel uma vez por ano. Mais ou menos dia 14, ou seja, uma data achada, entendida pelos historiadores do mês Nissan, ou Nissa, há cerca de 3.500 anos atrás. E o que é Nissan ou Nissa? É o 7º mês do calendário civil judaico, ou seja, o calendário judaico não é igual ao calendário hoje cristão, porque os judeus não creem e não recebem Jesus como Cristo. Então o calendário judeu não é igual ao nosso. Que dia que é hoje? É 14/4, não é isso? Lá em Israel não é o mesmo. Mas neste mês 7º de Nissan, ou seja, mais ou menos no dia 14, todo ano é celebrada a Páscoa dos judeus. Então, Jesus aqui, queridos, quando está manifestado em Jerusalém, como Deus, como Cordeiro Pascual, o Evangelho sobre o escreveu João também, capítulo 3, você tem uma leitura explicável, bem mais conjecturada, mas em Lucas tem mais detalhes minuciosos. Então, o versículo 7 diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, ou seja, sem fermento, e asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Já sabe o que é Páscoa, né? Pelo amor de Deus. Tira o pensamento de ovo. Versículo 8: mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E ele disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família, pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os seus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazer os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido. Quando para obedecer, né, irmão? Oh, que coisa maravilhosa. O negócio estava até mobiliado. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a. E chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Oh, Deus do céu! Oh, mas eu acredito que nós vamos estar todos juntos. Mas tu já pensou comer a Páscoa pertinho assim de Elias? Oh, glória! Mas eu sou fã de Elias, o cara porreta, viu? Se vier atrás de mim, eu vou largar Deus, vai cair fogo em vocês e vocês vão ver que eu sou homem de Deus. Tu já pensou comer a Páscoa do lado de João Batista? Não, glória a Deus. Comer a Páscoa todos juntos e olhar para o final da mesa e ver Jesus de Nazaré, Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach. Por isso que o diabo quer comprar você por tão pouco. Por isso que o diabo está desesperado, irmão, tentando investir para você sair, para você largar tua marca do centro. Então Jesus, antes da Páscoa, ele chama os discípulos e ele então se manifesta e diz: eu sou a vossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. Aleluia. E a gente entende, irmãos, em João capítulo 13, que Jesus então, amados, ele começa a pregar para os discípulos sobre os mandamentos, sobre o andar do líder
do cristão na terra. E para terminar a mensagem, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 e ficasse de pé. E se você quiser abrir em casa também, faz isso, para você ter uma ideia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8. Oh, glória a Deus, fica de pé. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, quando Jesus Cristo vem, Ele vem para vos tirar do pecado, e dessa vez de uma maneira completa, sem só cobrir os vossos pecados e vergonhas, como foi feito lá no Éden varão. Ele não vai cobrir o pecado, ele vai o quê? Arrancar o pecado. Aleluia. Ele vai deixar você de vestimenta limpa. Eita, e sabe como é que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses pecados e essa imundície, ele vai jogar no mar do esquecimento. Glória a Deus. Varão era Jesus caminhando com a cruz por Gólgota, Monte Caveira, e o diabo tentando arrastar de volta, porque sabia que você se tornaria limpo e digno do reino de Deus. Aleluia. Ele não queria deixar o Cordeiro Pascual. Nós precisamos toda Páscoa, toda Santa Ceia lembrar disso. Ah, meu Deus do céu! Mas a Bíblia diz, irmão Cosme, que Jesus estava crucificado, retalhado e quase morto. Mas ele pronunciou 7 frases, se esforçando, se colocando nos seus pés com cravos. E uma das frases foi esta: está consumado, está terminado, está feito. Você sabe o que está feito? Não tem mais volta, o diabo não pode mais desfazer. Aleluia! Alguém pode pegar sua RG e rasgar, jogar seu CPF, seus documentos fora. Você vai chegar para se apresentar em algum lugar, as pessoas não vão deixar, porque você está sem documento, irmão. Mas a tua identificação que Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, te